Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui, ó, Godoy 1x, te dá bônus em dobro no seu depósito. Para se cadastrar é muito simples, está no link, está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado. Acesse pelo link, na hora de realizar o seu depósito, realize com o nosso cupom e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Jogos de hoje, domingo, tem Atlético Paranaense e Vasco, Vitória e São Paulo, Cuiabá e Palmeiras. Aproveite tudo aí na 1xBet. Bom, galera, vamos falar sobre esse empate entre o Flamengo e o Red Bull Bragantino, e eu acho que é um empate pro Flamengo. Tem todas as, né, aquela confusão de árbitro, de VAR, de comunicação, áudio, enfim, cara, uma zona grande aí. O Flamengo acabou falando, né, depois com o Spindel, falou com o Marcos Braz, o Flamengo tendo um posicionamento um pouco diferente daquele do habitual e tal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o jogo, porque o que acontece? Eu acho que essa partida contra o Red Bull Bragantino, ela deveria ser reproduzida sistematicamente no Ninho do Urubu com a comissão técnica e os jogadores. Porque esse jogo, ele deveria servir para o Flamengo como uma espécie de um aprendizado do que está sendo feito e não está dando certo, o que precisa ser feito e o que aconteceu quando deu certo. O impacto, na minha opinião, eu continuo com essa mesma opinião, o impacto que está tendo do Flamengo não conseguir sair jogando está sendo muito nocivo ao Flamengo. Não é possível que a comissão técnica, que tem lá o filho do Tite, que tem o César Sampaio, que tem o Tite, que são os caras que trabalham diretamente com a condição técnica, tática do jogo, né? O Fábio já é uma situação um pouquinho mais física, mas esses três caras, não é possível que eles vão conseguir dormir direito sabendo que o Flamengo não consegue trocar 3 passes no seu campo de defesa quando o adversário se propõe a marcar alto. Então, mais uma vez, o Flamengo teve muita dificuldade e aí o Flamengo abandona a possibilidade da bola ficar, né, no gramado, e aí é só pancada pra frente. E essa pancada pra frente, ela não tá sendo uma pancada pra frente que o Flamengo tá conseguindo gerar jogo, porque ela tá batendo lá e tá voltando. Ela bate e volta, ela bate e volta. Então assim, não é possível que o Flamengo não tá percebendo, falando que por esse caminho vai ficar muito difícil. Nesse jogo, casou a dificuldade recente do Flamengo com a facilidade, né, histórica do Red Bull Bragantino, esse do Pedro Caixinha, de pressionar a marcação do adversário. Então o Flamengo teve muita, mas muita dificuldade por causa disso. Essa situação ela influenciou praticamente toda a partida, exceto no momento que o Flamengo começa a ir bem, que aí muda o cenário. Para começar aqui, eu quero mostrar essa imagem para vocês, que é a escalação, né, que é o campinho da transmissão. Isso aqui é um erro, tá? Isso aqui, inclusive, induz o torcedor ao erro. Esse campinho, ele não retrata a forma que o Flamengo vai para campo. Como o Flamengo vai para campo, é isso aqui. O Flamengo joga dessa maneira aqui, tá? É a permanência daquele esquema tático dos Estados Unidos. Vocês vão lembrar. Só que, em vez de ser o Gerson por dentro e o De La Cruz, como um falso ponta, né? Seria o meia flutuante, como disse o Tite na época. Inverteu. O De La Cruz ficou por dentro e o Gerson caiu por lá. Então esse campinho aqui, podem esquecer que eles só vão induzir vocês a errarem, beleza? Saída de bola, né, era aquilo. O Bragantino sobe demais seus jogadores, Igor Jesus e Alan, que era o meio ali, muito mal os dois, ficavam encaixotados, não tinha saída, e aí era só pancada lá pra frente. Evidente que, sempre eu cito isso, né? É matemático, pô. Se tem 5 jogadores do Red Bull Bragantino te pressionando lá na área, onde é que estão os outros 5? Então você tem igualdade lá na frente, ou seja, lá atrás, olhando pela ótica do Bragantino. Essa bola tem que chegar lá. Se essa bola chegar lá, você vai ter igualdade numérica. O problema é que tempo todo, né? E aí, como a gente vê. Vamos lá. Esse lance aqui, que é o lance polêmico que envolveu ali o De La Cruz e tal, já teve até, o áudio já foi até revelado, né, do VAR, a CBF já revelou ali o áudio e tal. Para quem até não acompanhou, eu trouxe já a descrição do áudio, né, essa conversa do árbitro com o VAR, tá aqui, ó.
na nossa rede vizinha. A gente já fez um vídeo exclusivo sobre isso. Então você que ainda não nos acompanha lá, entre vários outros materiais que a gente traz diariamente, também já trouxe sobre esse do VAR aqui. O que acontece? É aquilo. Eles subiram, o Rossi fez a conexão direta. E aí tem uma igualdade numérica lá na frente. Na ocasião era Pedro e o zagueiro, De La Cruz e o zagueiro. Então é isso que acontece. Quando também sobe muito, você deixa lá atrás com muita igualdade. O que gerou muita dificuldade para o Flamengo, taticamente falando, além dessa marcação pressionada, era... Né, porra, aí é aquilo, né, cara? Tem um lado... Ninguém tá jogando sozinho, né? Os caras do outro lado, o Mosquera fez uma partida pelo lado direito, cara. 1 contra 1 tava absurdo, pô. Absurdo o jogo dele pelo lado direito e ali, né, gerava praticamente todas as jogadas do Red Bull Bragantino. O cara na individualidade, no 1 contra 1, tava ganhando todas. O gol do Bragantino sai numa bola parada, né? O Pedro Henrique ele sobe de cabeça, consegue vencer ali o duelo de cabeça e abre o placar. E seguia, né, essa pressão. Aqui, por exemplo, os 3 jogadores ali do Flamengo, aí vem os 3 jogadores do Red Bull Bragantino para fazer essa pressão. E aí o Tite promove a mudança. A mudança, taticamente falando, se mantém o que já estava. O que muda é a característica do jogador e aí não vira mais um meia construção falso ponta, vira um ponta. Ele tira o Igor Jesus, coloca o Gerson. Tira o Gerson daquela mais aberto pelo lado e coloca o Luiz Araújo para o time dar uma encorpada que tava mal. O momento estava muito crítico ali do Flamengo, mas de resto prosseguia e mantinha o mesmo. O mesmo cenário que era no início também do primeiro tempo, quando ainda o Red Bull Bragantino fazia isso aqui, né? Cara, uma pressão, e aí era muita pancada pra frente, o jogo do Flamengo ficava extremamente descontrolado. Embora quando conseguia sair, o que originava? Esse lance do De La Cruz, que ele parte do meio de campo, né, cara? Sozinho e carimba ali o travessão. Então, pra gente entender, pô, Godoy, quando o adversário marca, não tem o que se fazer, né? É um modelo infalível. Muito pelo contrário. Se o adversário sobe a marcação dele e ele vai tentar pegar a bola lá, sinal que ele tá dando espaço pra caramba nas costas. Então você tem que explorar as costas desse adversário. Porque a gente trata a marcação alta como a tática perfeita e infalível. Muito pelo contrário. Se você conseguir sair daquilo ali, vai ser um Deus nos acuda para times que marcam dessa forma. Então é aquilo, você precisa sair. O grande problema é que o Flamengo não tem a saída, o adversário faz isso bem, como é o caso do Red Bull Bragantino, e aí casa essas situações. E outra coisa, né? Transforma o jogo do Flamengo num jogo extremamente rústico, o que não combina com o meio-campo, só fica assistindo a bola, né? Navegar, voar, só chutão, e aí com isso o jogo do Flamengo fica extremamente pobre, né? Mas não, ele é um risco. O adversário fazer isso também é extremamente arriscado. O De La Cruz não aproveitou a ocasião. Muitas situações no primeiro tempo e no segundo tempo, ainda nessa parte que a gente tá, era o seguinte: o Léo Pereira tenta dar um passo pra frente, tenta dar um chutão, tenta encontrar o Pedro, a bola bate, volta, o Pedro fez uma partida terrível, talvez, tecnicamente falando, combinado a importância tática, a pior, porque não conseguiu nada, a bola bate, ou o jogador intercepta, já falei isso pra vocês. Ainda mais agora nesse Flamengo, tá ficando mais claro. O Flamengo tá precisando desse camisa 9 que segura, porque já que é bicuda, né, ele tem que receber bicuda e sustentar. O Pedro não é o jogador físico. Ele tem físico, mas ele não usa. Não, porque o jogo dele não tem traquejo nenhum de pancada, de segurar o centroavante, o zagueiro. Ele não é aquele centroavante de sustentar. O zagueiro normalmente, observa, quando é um zagueiro físico, tá em cima dele, ganha a grande maioria das jogadas, ele perde a grande maioria delas. E outra, não é a dele, tu vê desconforto nítido. Aí ele vai, o que ele faz? Se joga pra tentar se defender sobre uma falta ali, porque não é de sustentar, ele gosta de receber o jogo de frente, né? Então, terrível, uma partida muito, mas muito abaixo. Como é que sai o gol do Flamengo? Olha como é que é o futebol. O gol do Flamengo sai, o Tite já havia promovido várias substituições, o Flamengo já estava no momento melhor da partida, o Red Bull Bragantino desce um pouco mais a sua marcação, o Flamengo começa a impor e propor o seu jogo, que é aquilo que o Flamengo se torna um pouco mais confortável. Só que, de qualquer forma, havia, né, uma certa dificuldade. O gol do Flamengo nasce com o De La Cruz pegando a bola lá no pé do Léo Pereira, porque já havia muitas modificações, entrou até o Lohan e tal. O Vinha tá lá aberto pelo lado esquerdo, e como o Vinha tá aberto pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique não tem que ficar do lado esquerdo, aberto. Lembram já de um vídeo que eu já trouxe? Os jogadores pelos lados não podem ocupar o mesmo corredor?
Se o Vinha ocupou o corredor mais externo, o Bruno Henrique não tem que permanecer ali. O Bruno Henrique tem que cair pra cá, pra dentro. E é exatamente ali, cara. O De La Cruz, que não é o Léo Pereira, o De La Cruz dá esse passe, belíssimo passe em profundidade, esse lançamento pro Bruno Henrique, que já estava vindo na corrida, fechando. E ali sim, ali é do Bruno Henrique. Ele vai, domina essa bola e define o passe já no momento que ele vai atacar a profundidade. Sai na cara do gol, empata o jogo para o Flamengo. As ações, não é possível que a comissão técnica, liderada pelo técnico Tite, não observe isso e não fique com uma pulga atrás da orelha. As ações mais perigosas do Bruno Henrique é quando ele dá 2, 3 toques próximo ali à área. Não como um centroavante, mas próximo ali à área. Essas ações que ele tem, receber na ponta, que aí ele tem que dar 5 toques na bola, que aí tem que levar para um lado, leva para o outro, driblar, espaço... Vai, cara, não é possível isso, cara, não é possível que eu não consiga observar isso. E aí tá, é o Everton Cebolinha, o especialista pra fazer aquilo ali? É, mas o Bruno Henrique nem consegue, cara, nem, assim, emular de longe o que precisa ser feito. O negócio dele é mais por dentro, dá 2, 3 toquinhos na bola só, é um jogador de finalização, é um jogador ali mais rápido, mas não é centroavante. Aí que tá. Porque se botar como centroavante, não vai rolar. E aí ele foi por dentro, fez a jogada. Ele já tinha dado um cabeceio, uma oportunidade que o Flamengo já estava melhor na partida. O goleiro Cleito fez uma grande defesa, o Flamengo desperdiçou ali a oportunidade. E é por dentro. Então eu acho que dá resposta pro Tite. A gente vai trazer mais vídeos falando sobre isso. Deixe seu like, deixe sua curtida. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês, agradeço a força. Se cuidem. Um grande abraço a todos os amigos rubro-negros, gremistas, colorados, não importa. De Rio Grande do Sul, de várias cidades, Porto Alegre, Canoas. Um fortíssimo abraço a vocês. Vamos lá. Estamos juntos nessa solidariedade. Valeu, galera. Um abração.